Muito bem, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, uma graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos em mais um vídeo aqui dentro desta série O Natal e o Nome do Menino. O nome do menino é Jesus, como você conhece, e o nome de Jesus significa Salvador. Então estamos aí avançando nessa série, já vimos alguns pontos sobre a expectativa da chegada do Natal, também alguns símbolos natalinos, e ainda dentro desse ponto de símbolos natalinos, nós queremos avançar em mais um deles, que é, no caso, o presépio, muito comum, muito utilizado nessa época de Natal. Veja o que diz aí em tela. A palavra presépio ela significa curral ou estábulo, por ser este o local comumente aceito onde Jesus nasceu, e após colocado em uma manjedoura, por não haver mais lugar no local ideal que seria a hospedagem. Veja lá Lucas 2,7, onde esta passagem é descrita. A imagem do presépio ela é muito bela, singela e graciosa. E não pretendemos, como já fora dito, demonizar os símbolos natalinos, de modo algum, mas apenas refletir sobre tais símbolos e as motivações para suas confecções e práticas. É isso que temos visto até agora, né? Porque muitas vezes essa motivação ela pode não ser bíblica, né? Então é importante estarmos atentos a isso. Os componentes do presépio geralmente são José e Maria, os pais terrenos de Jesus, o próprio Senhor Jesus nascido ali, o menino, né? Os pastores também e alguns animais. Geralmente esses são os componentes aí do presépio, né? Quanto à origem do presépio, novamente ela é incerta, mas disse que Francisco de Assis, por volta de 1224, teria idealizado o primeiro presépio, o qual pediu a Giovanni Velite para confeccioná-lo. É uma espécie de um artesão, né, a qual Francisco de Assis pediu para que esse artesão viesse a confeccionar, então, um presépio. Lembrando que a palavra presépio quer dizer curral ou estábulo. Seguindo aí na sua tela, diz assim, conta-se que Francisco havia feito uma celebração em frente a esse arranjo, atraindo com isso a atenção de muitas pessoas. Mas o ponto que nós queremos refletir sobre a questão do presépio. Diante das Escrituras, o presépio, embora seja belo e agradável, nos leva novamente a uma pergunta. Para quê? Essa é a pergunta, então, que eu devo fazer. Para que eu preciso disso? Né? Aí embaixo você tem também, acrescenta algo à fé dos fiéis? Eu preciso de um presépio para remeter ao nascimento de Jesus? Eu devo, então, me perguntar. Lembrando que não estamos demonizando esses símbolos. Não estamos demonizando esses símbolos culturais que envolvem o Natal. Porém, estamos procurando refletir se realmente eu preciso deles, se realmente é necessário. Né? Observe ainda. Pois bem, até aqui aprendemos um pouco sobre alguns símbolos natalinos, que são conhecidos mundialmente. Pinheiros, guirlandas, os, entre aspas, três reis magos e o presépio. Esses símbolos nós os analisamos de maneira que a não demonizá-los, né? Pois não é saudável sermos extremistas nessas questões. Ao refletirmos sobre a utilidade desses símbolos em relação a Jesus, o presente de Deus ao homem perdido, fica-nos uma pergunta para a consciência de cada um, novamente, para quê? Observe que está aí destacado em amarelo. Se não houvesse nada desses símbolos, lembrando, não os demonizamos, mas se não houvesse nada desses símbolos, Cristo continuaria sendo o centro do Natal? Ou faltaria, entre aspas, algum brilho para o 25 de dezembro? E essa é uma pergunta importante que nós devemos fazer. Se eu não tivesse nada desses acréscimos, desses símbolos, desses acessórios, né, na celebração do Natal, se eu não tivesse nada deles, Cristo ainda continuaria sendo o centro da minha adoração no Natal? Ou eu posso cair naquela fala de que parece que falta alguma coisa no Natal, parece que está faltando alguma coisa. Mas se eu estou com esse pensamento, é porque Cristo não é o centro da minha adoração. Porque eu posso estar em circunstâncias onde talvez não vai ser possível ter nenhum desses símbolos. E então a minha fé ela não deve ficar intimidada por isso, ou eu não devo ter os meus sentimentos em relação a Cristo abalado por conta disso, porque o fato é o que a Escritura diz, que o Senhor Jesus Cristo nasceu, e isto de fato deve ser celebrado, deve ser comemorado,
devemos nos alegrar no Natal, comemorar com familiares, com irmãos na igreja, culto em ação de graças, e, enfim, nós devemos celebrar o Natal. Mas a questão é, se não tivermos estes símbolos natalinos, será que perde o brilho no Natal? Esta é uma pergunta que eu devo responder, e esta vai ser uma boa pergunta. Como eu vou respondê-la, ela vai me ajudar a guiar se realmente esses símbolos ocuparam demais lugar no meu coração, ou o Senhor Jesus ainda permanece sendo o centro da minha adoração e do meu coração. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a cada dia, nos dê da sua graça, e que nós possamos tratar essa questão dos símbolos de Natal de uma forma madura, de uma forma tranquila, respeitando que há pessoas que são afetadas na sua consciência pelo uso desses símbolos, há pessoas que não são afetadas na sua consciência por isso, então eu devo ser maduro e tratar com um devido cuidado e respeito toda esta situação, né? Mas sempre me perguntando, para quê? Será que eu preciso realmente? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, e um grande abraço a todos.